Em recente conversa, quer dizer, mais de uma vez isso tem ocorrido, né, mas recentemente, em West Point, Elon Musk andou conversando com alguns generais em um tipo de evento aberto ao público interno, evidentemente. Uma coisa chamou a atenção que já vinha se confirmando, né, de que, segundo Elon Musk, os próximos conflitos mundiais, conflitos de uma forma geral, não exatamente mundial, mas guerras e tudo mais, será no nível com mais forte, com inteligência artificial e drones. Basicamente, isso ele trouxe nesse papo. E o que é que ocorre? Segundo ele, toda essa questão que envolve inteligência artificial tem chegado num nível que há uma porcentagem maior de acerto. Hoje, os principais drones são manuseados, principalmente esses menores mesmo, chamados FPVs, ou né, que são de primeira pessoa, com óculos, ou que usem computadores mesmo, mas enfim, é em primeira pessoa. Todos esses drones, eles terminam tendo um ser humano que operam. E se for colocar a inteligência artificial, então tudo vai mudar. Os alvos vão ter uma porcentagem maior de acerto, então tudo pode se complicar. Esse conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, que não é só Rússia e Ucrânia, você sabe muito bem entender as entrelinhas, que vai muito mais além, né, tem muito mais países envolvidos em todo esse conflito. E o que chama a atenção é que foi o primeiro conflito em que os drones começaram a ser utilizados em larga escala, como vem sendo, né? E o interessante é observar que o uso desses drones e de outras variações de drones maiores, de grande porte, tá? Inclusive, os americanos sempre foram, durante muitos anos, uma tecnologia principal, foram os que tinham de mais avançado, já há um certo tempo não são mais, né? O próprio Elon Musk confirma isso, que os americanos estão muito aquém, pelo menos dos equipamentos que têm se publicado, né, de forma pública e tudo mais, está muito aquém em relação, por exemplo, aos indianos, aos iranianos, né, onde tem no nível, chineses nem se fala, onde tem níveis de tecnologia muito mais avançados. Aqueles grandões, de drones grandões que usavam para poder observar, de lá para cá, no caso, os iranianos, por exemplo, conseguiram dar um jeito em algumas sanções e criaram versões menores, rápidas e mais explosivas e bem mais baratas, que são os Shaheds, né? Ou Geran, como os russos chamam. Os Shaheds foram fundamentais para esse tipo de conflito também. Então, substituindo míssil, que custa alguns milhões, para alguns, uma quantidade bem menor, dezenas de milhares, né? Não sei exatamente quanto equivale hoje o Shahed, mas é muito mais barato do que lançar um Iskander, por exemplo, né? Então, detalhe, o Shahed ele é feito para atingir o alvo e ser destruído, né? É um míssil guiado mais barato, mais lento, só que mais barato. E os outros drones também são utilizados para várias funções, funções de observação, que antigamente quem fazia isso era a infantaria, né? Se arriscando para espiar, ver o que estava acontecendo no front. Agora tudo isso ajuda, né? Indica a posição, faz ataque kamikaze e por aí vai. Então, hoje é um conflito diferente, hoje, né? A Rússia e a Ucrânia. E os próximos conflitos que estão por vir, tá? São conflitos, porque assim, entenda que quem está ajudando é a OTAN, de um lado, que tem uma certa limitação tecnológica, tá? Tecnológica militar, que eu falo, que me refiro. São muito bons em alguns, na famosa Guerra Antiga, tá? Mísseis são muito ótimos, são top, radares, né? Tem um bom sistema de satélites, mas não tem essa tecnologia adaptada como esses outros países que eu citei agora há pouco. Do outro lado, nós temos a Rússia, que conseguiu se adaptar como pôde, parte dessa tecnologia conseguiu comprar do Irã, por exemplo. Não sei até que ponto é a negociação entre Rússia e China em meio a tudo isso, mas o que eu quero dizer nesse editorial de hoje? Entenda que os próximos conflitos, ou uma versão
2.0, na realidade, esse conflito Rússia e Ucrânia estaria na versão 3, hoje estaria na 2.0. A 1.0 eu considero como a do Donbás. Essa atual é de 2022, 2014 Donbás, 2022 para cá, a 2.0. Numa versão 3.0 futura ou um outro conflito mais sério que envolva alguma superpotência, teremos já o início de uma nova rodada de drones, tá? Onde seres humanos, segundo inclusive o próprio Elon Musk, vai ficar cada vez mais difícil estar numa infantaria, porque vão ser mortos. Há uma grande diferença entre uma operação, tá um ser humano operando um drone e do outro lado está uma inteligência artificial. A IA vai ter 100% de acerto, o humano vai errar, tem chances maiores de errar, por melhor que seja o equipamento do outro lado. Então, os próximos conflitos tendem, evidentemente, conflitos de países superpotências, né? Na África estão ocorrendo vários conflitos diferentes. Tem outros locais que é possível, infelizmente, estourar novos conflitos, por exemplo, Armênia e Azerbaijão. Não sei o que, é que pode ocorrer lá. Lá pode ser um novo laboratório também. Torçamos que não ocorra nada entre Armênia e Azerbaijão. Mas se ocorrer, já vamos ter alguma tecnologia diferenciada sendo utilizada lá. Porque o Irã, Turquia, né, querem intervir de alguma forma. O conflito na Síria, no início, teve ajuda ucraniana, por exemplo, para você ter uma ideia. Né? Teve ajuda ucraniana treinando alguns soldados que utilizaram os drones, foram doados alguns drones para o conflito, já que teoricamente era contra alguém aliado ou a própria Rússia, então os ucranianos apoiaram tudo isso. E vamos ver cenas do próximo capítulo. Vamos tentar entender o que está para acontecer. Mas hoje o mundo está nessa situação. E como já deixou bem claro Elon Musk, e há uma grande possibilidade disso acontecer, de nos próximos dias ou anos, tá? Os americanos começarem a fazer mudanças. Hoje, basicamente, o Doge, né, que é o sistema de que está fazendo toda essa devassa nas contas americanas, hoje está focado na USAID. Né? Mas há uma tendência natural de que o próximo passo vai ser exatamente contra quem? Inclusive, o próprio Trump já deixou claro isso, que o exército, inclusive, está na linha de frente. Inclusive, não só Elon Musk, como o próprio Trump, eu já ouvi falar, outros congressistas também já ouvi falar muito sobre essa questão do desuso futuro de aviões. Há uma grande chance de, aos poucos, alguns caças começarem a deixar de serem utilizados em prol do uso de drones, de equipamentos menores. Os chineses estão provando isso, tá? Estão produzindo. Tem um avião recente que foi lançado. Aquele avião não é um avião comum para ser operado. Pode até dizer que pode ser operado por humano, mas ele já utiliza inteligência artificial, tá? E quando eu me refiro a drones, também eu falo desse nível. Eu não falo drone pequenininho ou esse maiorzinho do Shahed de 2 metros. Eu também estou me referindo a drones mais sofisticados, estilo aviões, como caso os chineses estão produzindo, que aí vão ser mais rápidos, velozes, vão fazer bombardeios, são baratos, são feitos de equipamentos mais baratos, são feitos para, se for o caso, serem explodidos, porque não tem. Beleza, o ideal é que volte para casa, mas se for preciso, eles podem também ser explodidos. Então, é um novo confronto, é um novo conflito que está por vir, e os americanos hoje estão atrás, né? Estão querendo, estão buscando agora correr contra o tempo. E os europeus nem se fala. Os europeus aí sim é que estão atrasados, porque os europeus têm seus próprios problemas, que são os problemas econômicos e os problemas de migração, os problemas de natalidade baixa. Então, os europeus já têm seus próprios problemas, e são muitos. Que isso é cena, isso é um vídeo, né, para um outro dia que eu irei trazer aqui. Mas é isso. Deixa a tua opinião, o que é que você acha sobre tudo isso, sobre os avanços tecnológicos, o quão atrasados estão os americanos, ou não, ou se você acha o contrário, não, não estão atrasados. Deixa teu comentário, eu quero saber a tua opinião. E dá sugestão também, eu já vi algumas pessoas dando sugestão
de pautas, de matérias, deixa também tua opinião, porque aí eu posso estar gravando vídeo em breve sobre o teu tema.